Terça-feira, dia 30 de julho, o Jornal da TVC começa agora. Olá, boa noite para você. São 6 horas e 30 minutos. A gente começa o Jornal da TVC falando de um assunto bem sério. Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico Humano. Estima-se que, por ano, 2,5 milhões de pessoas sejam vítimas deste crime em todo o mundo. Os números aqui no Brasil crescem de forma considerável, configurando o nosso país como o que mais registra ocorrências na América do Sul, segundo a ONU. As crianças e mulheres são as principais vítimas do tráfico humano, tendo em vista que a exploração sexual é o motivo mais evidente para esta prática criminosa. E para chamar a atenção em torno dessa problemática, aqui no Ceará, o governo do estado tem fortalecido as políticas de prevenção a este tipo de crime. Foi realizado hoje a primeira reunião do Comitê Interestadual de Atenção ao Migrante, que está aí responsável pelo enfrentamento ao tráfico de pessoas, como você vai ver agora na reportagem. O comitê reuniu na tarde de hoje diversos órgãos e secretarias de todas as esferas da administração pública que lidam diretamente com a problemática. O objetivo principal é de criar políticas públicas e também uma rede de ajuda para o enfrentamento da questão. O tráfico humano acontece quando uma pessoa é submetida a uma situação de exploração, mesmo que de início ela tenha concordado. Essa exploração pode acontecer de várias formas, desde a sexual, do trabalho para a remoção de órgãos e também a adoção ilegal, entre outros. Especialistas destacam que a questão dos refugiados vem agravando ainda mais a situação em todo o mundo. Aqui no Ceará, o combate a esse problema vem se fortalecendo com a atuação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que atua desde 2005. A secretária executiva de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado explica que entre os tipos de tráfico, o humano é o mais rentável. E assim como os outros, também traz grandes prejuízos para a sociedade. Por isso é preciso ficar atento para reconhecer esse crime e denunciar. As pessoas têm que, quando recebem uma proposta, especialmente aquelas propostas assim muito tentadoras, né, que oferecem muito dinheiro, que elas procurem se informar. Hoje em dia a gente tem a internet, né? Vão até a internet, peçam para a pessoa que está ali oferecendo o contrato que me dê um cartão da empresa para que você possa fazer uma investigação se essa empresa realmente existe, que você, se ela contrata a pessoa, se não existe nenhum tipo de denúncia contra essa empresa, que essas pessoas se informem, mantenham sempre uma cópia do documento, né? Nunca forneçam seus originais para ninguém. Certas dicas que as pessoas podem tomar, especialmente as meninas, né, que são traficadas para o trabalho sexual, muitas vezes com aquela história de umas propostas muito boas para serem modelo no exterior. Essa procuradora da República destaca a dificuldade de investigar os casos de tráfico humano. Por isso, a data de hoje serve para alertar e informar a população que tem um papel fundamental nesse combate. Só consegue se defender se elas conhecerem o risco. Então, há necessidade de se falar, de se divulgar, de mostrar para as pessoas o risco que corre, como ele acontece, como acontece o aliciamento, como acontece a situação das vítimas quando estão lá fora. Isso aí. O Ceará sediou hoje o seminário O Brasil e a Estratégia do Novo Banco de Desenvolvimento, Desafios na Região Nordeste. O encontro celebrou os 5 anos do acordo e liberou mais orçamentos para novos investimentos. Água, irrigação, saneamento básico, mobilidade urbana são alguns dos projetos estruturais que norteiam o foco de financiamento do Banco de Desenvolvimento para o Nordeste, que comemora esta semana o aniversário de 5 anos desde a assinatura do acordo constitutivo do banco, ocorrida em Fortaleza durante a 6ª cúpula dos BRICS em 2014. Para celebrar a data, foi realizado na manhã de hoje o seminário O Brasil e a Estratégia do Novo Banco de Desenvolvimento, Desafios na Região Nordeste, com representantes do governo estadual, federal e vice-presidente do NDB. É um banco que tem a perspectiva de realizar uma ação de complementaridade, de fomento ao financiamento de projetos importantes de desenvolvimento, de infraestrutura, de desenvolvimento sustentável, com o olho nos países que compõem o BRICS, mas também em outras economias emergentes. E no caso, assim, a expectativa nossa é que aqui no Brasil o Nordeste possa ser visto com mais foco, com uma
vamos dizer assim, um status de prioridade. A gente tem um diálogo em andamento com a NDB. Eu tive a possibilidade, inclusive, de estar na sede do banco em Xangai há algum tempo atrás. A partir daí, nós formalizamos uma carta consulta ao banco. A gente tem algumas prioridades que foram baseadas no nosso planejamento chamado Fortaleza 2040. A gente selecionou alguns elementos importantes, principalmente relacionados à infraestrutura. É uma enorme satisfação estar em Fortaleza, 5 anos depois da assinatura do Tratado Constitutivo do novo Banco de Desenvolvimento, em inglês, o New Development Bank. Como disse, muito bem disse a vice-governadora, o prefeito e o secretário Erivaldo, o banco se dedica a investimentos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável. Para os próximos investimentos, um orçamento de 10 bilhões foi aprovado para os 5 países que compõem o BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Água, saneamento e irrigação é uma grande área, responde hoje por cerca de 18% do portfólio de projetos do banco aprovados. Uma outra grande área, energia renovável e limpa. Uma terceira grande área, mobilidade urbana e serviços na cidade, com efeitos positivos sobre emissão e sobre qualidade de vida. Uma quarta grande área são transportes e logísticas, envolvendo linhas férreas, rodovias, portos, aeroportos e assim sucessivamente.